Daí, pessoal, mais uma resolução. Considere a função real f definida por f de x igual a 2 elevado ao expoente menos x. Qual o valor da expressão? S igual f de 0 mais f de 1 mais f de 2 mais, seguindo aí, f de 3, f de 4 e assim por diante até mais f de 100. Então ele quer a soma dos valores numéricos, né, dessa função. Então pensa assim, ó, a lei da função é f de x igual a 2 elevado ao expoente menos x. E a soma que eu estou querendo, vou colocar mais para cima um pouquinho aqui, ó, a soma que eu estou querendo é dada por f de 0 mais f de 1 mais f de 2 mais segue, assim por diante, até f de 100. Então eu vou fazer aqui, ó, o cálculo de cada elemento, né, para ver do que se trata essa sequência, né? O que é f de 0, f de 1, f de 2, f de 100, qual é a lógica que tem, qual é o padrão, né? Então eu vou fazer esses valores numéricos, f de 0, começando aqui, f de 0. F de 0 é a mesma coisa que 2 elevado na menos x, ou seja, menos 0, o x vale 0. E aí isso corresponde a 2 na 0, e 2 na 0 também é 1, né? Eu posso optar 2 na 0 ou 1. f de 1, que é o próximo elemento aqui. f de 1 é igual a 2 elevado na menos x, elevado na menos 1. Posso deixar nesse formato, né? 2 na menos 1. Ou posso escrever 2 na menos 1 é o mesmo que 1 sobre 2 na 1. Isso é o mesmo que 1 meio. O f de 2 é igual a 2 elevado na menos x. O x é 2, 2 na menos 2. 2 na menos 2, posso deixar assim. Ou posso pensar que é 1 sobre 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4 e eu tenho aí 1 quarto. Já começa a perceber uma lógica, ó. 1 para 1 meio reduziu-se a metade, 1 meio para 1 quarto reduziu-se a metade. Então, pela lógica, o próximo é metade de 1 quarto, o próximo aqui é 1 oitavo. Vamos ver se isso se confirma. f de 3. f de 3 é igual a 2 elevado a menos x, elevado na menos 3. Eu posso deixar nesse formato de potência, ou posso dizer que resulta 1 sobre 2 ao cubo. E aí, realmente, 1 sobre 2 ao cubo é 1 oitavo. E aí, posso fazer o f de 100, né? Já que é o último aqui, ó. f de 100 seria 2 elevado na menos x, 2 elevado na menos 100. Que no máximo que eu posso fazer aí é dizer que é 1 sobre 2 na 100. E aí eu vou escolher, né, os formatos. Eu vou usar as potências aqui, ó, de base 2. No meu exercício eu vou usar aqui os resultados aqui, tá? Bom, então eu tenho aí. Lembra que a partir dessa transformação aqui em frações, eu percebi que se trata aí de uma PG. Então eu tenho aqui, ó, uma PG de razão 1 meio. Razão Q igual a 1 meio. Isso por quê? Porque aqui, ó, f de 0 resultou 1. F de 1 aqui resultou 1 meio. F de 2 aqui resultou 1 quarto. O próximo aqui foi 1 oitavo. E assim até 1 sobre 2 na 100. Tá? Então foi isso que aconteceu. Então PG de razão 1 meio. E eu quero a soma dessas parcelas. Eu quero a soma desse 1, mais esse 1 meio, mais esse 1 quarto, mais esse 1 oitavo. Eu quero somar essas parcelas. Então, soma de termos de uma PG finita. Então, a soma dos termos de uma PG finita pode ser definida por soma dos termos de n elementos é dado por
uma das fórmulas, A1 vezes a razão Q elevado ao expoente n, número de termos, menos uma unidade, que divide por Q menos 1, razão menos uma unidade. Então, essa aqui, ó, é a expressão que define a soma dos termos de uma PG finita, com um certo número de termos. E aí, esse número de termos também é necessário tomar um cuidado, por quê? Porque o número de termos dessa PG é n igual a 101 e não igual a 100, como se pode pensar, já que o último termo aqui é f de 100. Né? O número de termos é 101 porque começa no f de 0. Ó. Então, quando eu penso f de 1, esse f de 1 já é o segundo termo. F de 2 já é o terceiro termo. Então, o f de 100 será o 100º primeiro termo. Ok? Bom, então o número de termos igual a 101, e aí vamos para as substituições. Vou fazer aqui, ó, S de 101 termos igual. Primeiro termo A1 é o próprio 1, eu posso botar 2 na 0, né? Já que está multiplicando aqui, eu vou botar 1. 1 vezes. Aí eu tenho Q elevado na N. A razão, olha só, é 1 meio. Então eu posso colocar aqui 1 meio elevado na 101. Ou eu posso colocar, em vez de 1 meio, posso colocar aqui, ó, 2 na menos 1. Eu acho mais confortável trabalhar com potência de base 2. Então, 2 na menos 1. Isso aqui, ó, elevado ao expoente n, ou seja, elevado na 101. E aqui, menos 1, e aí eu fecho o parêntese. Q menos 1, a razão Q é... Lembra, né? A razão é 1 meio, ou 2 na menos 1, tanto faz. Aqui fica interessante usar 1 meio. 1 meio menos 1. Então, soma isso, eu vou fazer aqui do lado, então. Isso vai ser igual. Como esse 1 está multiplicando esse parêntese, né? E 1 é elemento neutro da multiplicação, 1 vezes o parêntese vai dar ele mesmo, não vai mudar nada. Como se eu pudesse cancelar esse 1 multiplicando aqui. Então, eu vou operar dentro do parêntese aqui, ó. Esse expoente menos 1 e esse outro expoente 101, eles estão se multiplicando, propriedade da potenciação. Então, eu posso dizer que essa potência, na realidade, é o mesmo que 2 elevado na menos 101. E aqui, menos 1. Aí embaixo eu tenho 1 meio menos 1. Põe 1 meio menos 1, né? Dá para fazer de cabeça, vai dar menos 1 meio. Se eu não lembro, 1 meio menos 1, posso fazer até por redução o menor denominador comum, né? 2 por 2, 1 vezes 1, 1, menos 2 por 1, 2 vezes 1, 2. 1 menos 2, menos 1 meio. Então, aqui embaixo está resultando menos 1 meio. Então, a soma desses termos, a soma desses 101 termos é dado por... Aqui eu tenho uma divisão de frações. Como se faz isso? Conserva a primeira, que é 2 elevado na menos 101, menos 1. Então, conserva a primeira. E multiplica pelo inverso da segunda. O inverso da segunda, em vez de menos 1 sobre 2, é menos 2 sobre 1. Então, tá aí, ó. E aí, menos 2 sobre 1 é a mesma coisa que menos 2. Aqui eu ainda não posso multiplicar, olha só. Eu poderia pensar aqui em fazer distributiva. Multiplica esse com esse e esse com esse. Mas ainda não dá para fazer isso, porque aqui eu tenho base menos 2 e aqui eu tenho base 2, ó, não é a mesma base. Então eu vou ativar aí um recurso. Vou reescrever isso. Ó. 2 elevado ao expoente 101 é igual a 2 elevado na menos 101, menos 1, estou copiando, vezes, em vez de pensar aqui menos 2, eu vou pensar vezes 2, e vou acrescentar aqui, ó, vezes menos 1, porque 2 vezes menos 1 dá menos 2. E aí, agora sim, eu vou estabelecer aqui a propriedade distributiva, multiplicar esse 2
por tudo que está lá dentro do parêntese. Então a soma dos 101 termos é dado por 2, que aqui é o mesmo que 2 no expoente 1. 2 na 1, que multiplica 2 na menos 101, conserva a base, opera os expoentes, menos 101 vezes 1 dá menos 100. Então isso resulta, que é 1, né? Resulta 2 na menos 100. Ó. Fazer para ti aqui já pago. Ó. 2 na menos 101 vezes 2 na 1. Conserva a base. Menos 100 com 1. Aliás, aqui é 101, né? Menos 101 com 1, menos 100. Ok, então 2 na menos 100. E agora 2 vezes menos 1, menos 2. Mas aí não esquece que isso está sendo multiplicado por menos 1. O que significa multiplicar por menos 1? Trocar todos os sinais aqui dentro. Então a soma dos 101 termos está dando menos 2 elevado na centésima, elevado na menos 100. E aí menos com menos mais 2. Então está aí a resposta. Isso para ficar escrito de uma forma mais adequada, o que se faz? Se troca de posição, né? Se coloca esse 2 aqui na frente, aquele é positivo, e esse aqui como segundo elemento na soma, segunda parcela. Então eu tenho como resposta aí, vou colocar aqui para ti, ó, a soma dos 101 termos, resposta final igual a 2 menos 2 elevado na menos 100. Isso eu encontro na letra E. 2 menos 2 elevado ao expoente menos 100, alternativa E. Espero que esse vídeo tenha contribuído com seus estudos. Fica meu forte abraço. Te agradeço a visita no canal e até a próxima.